E aí, pessoal, está suando, beleza, tranquilo, na paz, na paz. Vamos aí então, sexta-feira, hein? E vamos começar aí a nova fase, né, de Roma. Ontem, na aula 17, terminamos a República, lembra? Subiu no poder Otávio, Otávio vira Otávio Augusto, primeiro imperador de Roma. Terminamos o capítulo 7, hein? Essa semana, a outra, então até o final de julho, a gente vai falar do Império, hein? Do Império. Fiquem atentos. Então eu vou dividir bastante, então a gente tem tempo demais, tá? Vou dividir bastante as aulas em Império, vou falar de temas específicos, vocês vão reparar pra gente aí concluir bem, né? Que eu não sei, espero que vocês estejam gostando. A gente está fazendo um trabalho bem aí de aula gravada, de exercícios online, de conversas online. Eu acho que está sendo passado aí o material bem, hein? Mas se você acha que não, vocês me falam, hein? Bom, enfim, vamos lá. Vamos começar o Império. Olha lá, por isso que eu até coloquei Império parte um, que vai ter parte um, 2, 3, tá? O Império aí, nossa aula 18. Vamos começar então este período, um dos mais famosos, hein? Uns que o cinema adora, hein? Você tem esse período aí a rodo em filme, né? O Império Romano, olha lá, olha o símbolo, né? O Império Romano, então você vai ter essa construção de símbolos, de falar o que é o Império. Aí esse símbolo, Senado e o povo romano. Eu esqueci em latim. Pô, nossa, eu sabia, mas agora que eu tô gravando eu esqueci, né? Oh, meu Deus, mas tudo bem, depois procurem ali em latim. Latim é a língua oficial do Império Romano. Então você vai ter o Império, você vai ter essa hierarquia, o imperador. Hierarquia, quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo, hein? Lembre-se disso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vai ter o imperador, os generais, os símbolos, guerras e mais guerras e mais guerras, tá? Antes de começar o Império Romano, a gente vai ver as fases do Império. Você tem, ó, olha só, você tem a história de Roma dividida em três: monarquia, república e império. Isso a gente já viu. Aí você tem o império dividido em dois. Esse é fácil, ó. O império tem essa divisão histórica também. Essa é fácil. Você tem o alto império e você tem o baixo império. Para não confundir, vamos pensar assim. O período do Alto Império, ó, alto, tá no topo, é o período topzera do Império. É o período que Roma ganha todas as guerras, é um período de prosperidade, é um período de construções, é um período de províncias pagando imposto, é um período que o imperador governa, tá? Alto Império. Baixo Império, ó, lá embaixo, na fossa, no fundo do poço, é o período de problemas para o Império Romano. É um período de decadência, é um período que eles perdem a guerra, é um período que eles param as expansões, é um período de crise interna e crise externa. Então, primeira coisa para você saber da aula. O período do Império Romano, você tem a divisão entre Alto e Baixo Império. Alto Império, o período de prosperidade. Baixo Império, o período de crise. Tá certo? Tá certo? O que a gente vai falar aqui nessa aula 18? Um pouquinho do Alto Império. Mais especificamente, um pouquinho do governo do Otávio Augusto também, né? Lembrando, é um período muito grande, você vai ter vários imperadores, você vai ter várias disputas de imperadores, disputas de poder. Não dá para falar tudo isso, tá? Então a gente vai ver as características dessa aula 18, as características do Alto Império, tá? E no final do mês, o Baixo Império. Então lá, você tem o Otávio Augusto, ele governa de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. É no império dele que tem essa mudança de antes de Cristo e depois de Cristo. Se tem essa mudança aí é porque alguém nasceu aí do Império Romano, hein? A gente vai ter uma aula só para isso, mas vamos lá. Então você tem o período aí do Otávio Augusto. Otávio Divino, o primeiro imperador de Roma. Então você vai ter aí nesse período do Império o imperador, a figura central de Roma. O imperador é o poder político e o poder militar de Roma.
tá? Aí você vê uma estátua do Otávio Augusto, né, que ficava lá na frente de Roma, né? Ele aí quase idealizada, é uma volta, aí ó, é o valor grego, vou falar no finalzinho, tá? Quase idealizada, ali tem uma teoria que seria Eros ali e tal, né? O filho da Afrodite e tal, que é uma relação com o Otávio com os deuses. Então ele tem um poder político e militar, e ele é Augusto, ele é divino. Tá? Então, o período do Império Romano é um período marcado pela hierarquia. Um manda, o outro obedece. Então, seria o imperador, os generais e os soldados. Os soldados devem respeito e obediência ao general. O general deve respeito e obediência ao imperador. Isso aí até hoje em qualquer exército, qualquer mundo, deve ser de qualquer mundo, de qualquer país, tá? A hierarquia militar, se você quebra a hierarquia, o exército é obediência e ordem, né? Essa hierarquia manda e obedece. Se você quebra essa hierarquia, aí você está desrespeitando a instituição que é o exército, né? Então o imperador que vem do exército, olha lá, é o general subindo ao poder político. Então o imperador tem um poder político e militar, tá certo? Esse período do Alto Império, esse período do Otávio Augusto, ele é marcado por um período de relativa prosperidade. Você vai ter então no período do Império Romano, o máximo da expansão territorial romana. Você vai ter a divisão do Império Romano em províncias, você vai ter várias províncias. Então, por exemplo, você tinha um imperador que ficava em Roma, lá com o Senado, e você mandava generais. Então, vai para a província tal, para a província tal. Você mandava esses generais para governar essas províncias. E você vai ter aí a prosperidade em construções, né? Engenharia. Os romanos eram considerados grandes engenheiros. Depois você vai ter um capítulo só para falar da cultura romana. A gente volta a falar da cultura, né, depois disso. Mas já vou começar aí já, tá? Eles eram considerados grandes engenheiros. Então você vai ter a construção de redes de esgoto, você vai ter a construção de estradas para movimentação desse exército, né? Você vai ter aí uma política, a coisa mais famosa. Você vai ter uma política chamada aí em latim panis et circenses, que é a política de pão e circo que já existia. Júlio César fazia essa política de pão e circo. Só que aquela, ela é o ápice aqui dela, né? Todos os imperadores usam essa política de pão e circo, que é o quê? A alimentação para a população, o pão, né? E o circo é a diversão para a população. Então você tem essa política que você meio que distrai o povo. O povo tem festa, né? Ele vai em festa, em teatros, em coliseus, vai ver lá e come, tem um pão, ele vai achar que vai achar que o Império Romano é o melhor e o maior do mundo, o mais foda do mundo. Então você tem essa sensação de ser romano, né? Então esse período do Alto Império, principalmente esse período do Otávio Augusto, é o que a gente chama aí, ó, de Pax Romana. Não escrevi errado, não. É o período de prosperidade do Império Romano, é chamado de Pax, é assim, em latim, paz romana, prosperidade no Império Romano, né, que você vai ter o ápice das expansões territoriais, a política de pão e circo, o ápice da engenharia romana, tá? Período aí do Otávio Augusto. Então, olha, por exemplo, olha aí, né? Isso aí é o templo, um templo de Arapaces, todo em mármore, construído em honra ao Império Otávio Augusto, né? Então você vai ter relevos aí, né? Relevo contando a história do Otávio Augusto, templo de Arapaces. Aí é o teatro romano. Isso eu estou falando um pouquinho da engenharia, tá? Teatro romano, teatro de Marcello, né? O teatro de Marcelo, que era o sobrinho do Otávio Augusto, que morre tudo, né? Ele faz esse teatro que é um pouco diferente do grego. Aqui o teatro romano ele não é feito nas encostas das montanhas, lembra disso? O teatro grego fazia na encosta uma montanha, seguia assim a acústica, né? Aqui não, ele é separado, né? Olha, período de construções, a cultura, a engenharia, tudo aí nesse período a gente chama de Pax Romana. Você vai ter
essa aqui que é uma das maiores heranças dos romanos em engenharia. Galera, se você quer saber se sua cidade está tendo uma condição mínima de vida para o habitante, é água. Os romanos construíram esses que a gente chama de aquedutos. Esses aquedutos levavam a água de uma ponta, de uma região, a outra, né, para a cidade. E a água desse aqueduto, então, hoje aí é estrada, né? Hoje aí você anda e tal, mas na época era transporte de água. Você levava água de uma região para a cidade. Aí a água desse aqueduto ia para prédios públicos, ia para prédios particulares, ia para as fontes na cidade, né? Você ia no centro da cidade pegar lá a água na fonte, né? Então esses aquedutos eles eram construídos seguindo a natureza, né? Nas regiões mais altas, você construía na região mais alta, ia para a região mais baixa. E aquedutos, então, transporte de águas, olha os arcos aí, né? Então, gente, engenharia urbanística para melhoria da vida urbana, você é o maior império do mundo, cara. Tá? E aonde os romanos passavam, eles construíam essas obras. Não é que só existe em Roma, não. Você tem aqueduto em Portugal, você tem aqueduto na Espanha, você tem aqueduto na França, você tem aqueduto na África. Né? Porque onde o romano passava, ele construía essas obras de engenharia. E uma das principais obras de engenharia é aí o aqueduto, né? Para você levar a água para a cidade. E você vai ter o máximo de expansão territorial. Olha aí o mapinha, o máximo que o Império Romano atingiu, né? O máximo que o Império Romano atingiu, né? Olha lá. Em verde você vai ter as conquistas até a morte de Júlio César, 44 a.C., foi quando Júlio César morre. Em verde, né? Então aí você tem mais um tempinho ainda de república. Em marrom você vai ter as conquistas até o século II. Olha lá. 200 anos depois de Cristo. Foi a máxima de expansão do Império Romano. Olha lá. Lembra do Mare Nostrum? Olha lá. Repare bem. Olha lá. Veja no Mar Mediterrâneo. Achou o Mar Mediterrâneo? Olha o norte da África. Olha aqui o Oriente Médio. E olha a Europa. Todos os territórios em volta do Mar Mediterrâneo agora é romano. Lembra lá do Mare Nostrum? Né? Esse mar está sendo controlado pelos romanos. Consequentemente, o comércio dessas áreas está sendo controlado também pelos romanos. Né? Então, gente, ó, aqui, olha o tanto de país que pega, hein, o que é hoje, né? Mas tudo na época era Império Romano, era Roma aí, desde Portugal, da Lusitânia, né? Até a Ásia, até a Babilônia, olha lá, até a Mesopotâmia. Então aí você tem as províncias, ó, vai lá na província da Palestina, na província do Egito, na província da Espanha, tá vendo? Da Gália e tal, né? Então olha aí, o máximo de expansão territorial. Por quê? Se você é um império, se você tem um exército, o exército precisa guerrear, você precisa se expandir, você precisa de guerra, né? Você precisa de escravo. É uma sociedade escravista, não esqueça, você precisa de escravo. Então é uma sociedade que vai atrás do escravo para manter o trabalho, né, nesse império. Tá vendo a importância da guerra? Você tem um imperador que é general, tá? A importância da guerra. Então você vai ter uma... só para falar rapidão, né? A construção de estradas. A famosa frase, todas as estradas levam a Roma. Né? Por quê? Para movimentação desses exércitos. Você vai ter um dinheiro. Você vai ter a incorporação de culturas, né? O romano vai levar a cultura dele, tá? Para esses lugares, e ele vai incorporar a cultura, tentar incorporar a cultura do outro. Eles eram politeístas, vou falar de religião agora, né? Você vai ter aí a política de pão e circo, né? O que é isso? Vamos dar festa, evento ao povo. Vão dar festa, evento ao povo, depois vão dar comida. Então eles se distraem, eles se divertem, comem, não passam fome. Então você tinha nesses teatros de arena, nesses coliseus que a gente vai ver na cultura romana, né? Você tinha corridas de cavalo, você tinha lutas de gladiadores, você tinha batalhas navais,
A galera ia lá, aqui é uma pintura que mostra bem corrida de bigas, essas carroças, né? Tem um filme famosíssimo, Ben-Hur, já ouviram falar? Ben-Hur, né? Que mostra essa corrida de bigas, ali o povo todo, né? Vendo, né? Lá, evento, política de pão e circo. Você mandava escravo, animais exóticos, animais do norte da África. Olha essa cultura comercial. Você tinha produtos que chegavam da China, da Índia, né? Dos árabes, né? Nos povos romanos, você tinha porcelanas, tapeçarias chinesas no Império Romano, mesmo eles nem sabendo de onde vinham, mas chegavam, né? Por exemplo, a famosa Rota da Seda, né? É um comércio, né? E o comércio do Mediterrâneo ficava na mão de quem? Na mão desses romanos, né? Então é um quadro só para ilustrar essa política de pão e circo. Olha lá, as lutas dos gladiadores, né? Que eles lutavam, os escravos, os povos dominados lutavam, o povo ia, comemorava, era uma festa, era uma beleza, né? Período de Pax Romana, período de prosperidade, olha ali o império, ó, eu vou escolher se um mata o outro, não, olha lá, o máximo de civilidade do pensamento romano, né? O máximo de civilidade somos nós, né? Eu tô aqui com a sua apostila aqui para ver se eu não tô esquecendo de nada, porque é uma parte grande, né? Já falei da política pão e circo, né? Já falei. Então, aí você tem esse período. Só vou citar aqui. Esse período, então, é controlado por esses imperadores e por dinastias, ou seja, família, por família. Né? Então, você vai ter várias dinastias. Na sua apostila, na página 46, vai ter lá as dinastias, as datas todas certas. Você não precisa decorar isso, é só uma curiosidade. Ó. Você vai ter lá dinastia Júlio-Claudiana, Flaviana, Antonina, Severus. São famílias. Dinastia são vários imperadores de uma mesma família. E aí você vai ter imperadores aqui, uns famosíssimos, né? Eu já vou pedir desculpa, mas eu não montei aqui, podia colocar e citar um monte, né? Isso aqui eu só deixei pro Otávio Augusto, em outra aula eu vou citar um outro. Mas você tem vários imperadores, Tibério, Calígula. Calígula era um imperador doidaço, cara. Sabe o que Calígula fez? Nomeou um cavalo como senador. Mas você tem vários. Vespasiano, Trajano, Marco Aurélio, Cômodo, né? Você vai ter vários imperadores aqui. Você não precisa decorar, não, tá certo? Então você vai ter esse negócio aí, né, que você chama de romanização. Romanização, o que é isso? Essa cultura romana, né, espalhada por esse mundo onde ele domina, tá? Espalhado por esse mundo onde ele domina. Então você vai ter a construção de coliseus, a construção de aquedutos, a construção de estradas, você vai levar essa política de pão e circo, tá certo? Nesse primeiro momento que eu queria falar aqui em específico, para emendar com a nossa aula 19, porque é da semana que vem, não, então você tem os romanos, eles eram o que? Lembram? Politeístas. Só que o Império Romano ele passa por dois momentos em questão de religião. Nesse que eu estou falando, ele é politeísta, né? Lembra disso? A influência da cultura grega, a crença em vários deuses, né? Então ele chegava, por exemplo, no Egito, eles incorporavam deuses egípcios para o panteão romano. O que é o panteão? O panteão são os deuses, né? Qual é o panteão romano? Quais são os deuses? Né? Então, a Ísis foi incorporada num panteão. Claro, gente, politeísta. Quanto mais deuses eles tiverem, melhor. Então, eles tinham esse negócio. Eles até respeitavam um pouco a cultura. Óbvio, era de guerra, eles lutavam. Pagavam impostos onde eles dominavam? Sim, né? Mas nesse ponto de vista cultural, eles até respeitavam o outro. Óbvio, eles eram politeístas. Quanto mais deuses, melhor, né? Então você tem esse primeiro momento na religião romana inspirado na cultura grega, né? Então eles trocam o nome, passam o nome do grego para latim. Então, por exemplo, você tem o culto a Júpiter. Júpiter é Zeus. Marte era Ares, né? E você tem a incorporação também de lendas romanas em histórias gregas, tá? Você tem a Fortuna, a deusa da fortuna, que é a deusa da sorte e tal. Você tem esse culto do Estado, essa religião politeísta, né? O Estado, Júpiter, uma boa agricultura, Marte, a guerra.
E legal aqui, hein? Você tinha, que a gente vai falar melhor quando a gente falar de cultura romana, tá? Mas aqui já para citar para vocês. Você tinha a crença, o culto dos lares. Isso, eram deuses domésticos. Era na sua casa. O parente seu que morria, ele virava um deus. E você dava lá a oferenda para ele. Você deixava o mel, uma aveia, grãos, o incenso, você acendia o incenso, o fogo, né, em forma de homenagem. Então você tem esse culto do Estado, né, aos deuses, os principais deuses, né, e você tem esse doméstico, essa área doméstica. Olha que interessante, né, a crença dos lares, deuses domésticos, sim, os seus antepassados, né? Então, os romanos desse momento, eles eram politeístas. Por que eu estou falando isso? Porque vai nascer dentro do Império Romano uma nova religião. Uma nova religião. E aí, essa nova religião, eu vou dar uma aula específica de qual será a nova religião que vai nascer dentro do Império Romano. Então, o Império Romano, ele vai ter um momento que ele era todo politeísta, depois você vai ter duas religiões, depois só vira, o Império Romano vira a religião que surgiu. Bom, você vai entender isso na aula 19, tá? Deixa lá na próxima aula. Estou falando desse momento aqui, nesse período de Pax Romana, né? O politeísmo, a cultura romana baseada na cultura grega. Ah, olha aqui, esse aqui é quem? A pintura do Caravaggio, do deus Dionísio. O Baco, Baco é o deus do vinho, do teatro. Que beleza. Esse aí é o que eu acredito, é esse deus que eu acredito, o Dionísio, o Baco, Baco, para os romanos, né? Olha só, politeísmo. Deixa eu ver se eu coloquei a fotinha. Ah, aqui coloquei. Isso aí são os altares, o culto aos lares, né? Aí são os altares que você tinha dentro de casa. Então você colocava ali o fogo, você acendia um fogo, incenso, você deixava um mel, um leite de oferenda, de sacrifício, oferenda. Oferenda aos seus antepassados, né? Isso era muito comum dentro de casas romanas, tá? Olha, eu misturei um pouco a cultura. Na próxima apostila, você vai ter um episódio, um capítulo só falando de cultura, tá? Depois a gente volta e fala um pouquinho mais, beleza? Então, para encerrar esse período, deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Se eu não falei, a gente fala na próxima aula. Esse período foi aí a introdução do Império Romano. Muita coisa vai acontecer nesse Império Romano, hein? Tá? Muita coisa vai acontecer nesse Império Romano. Aí eu falei a parte assim que tá tudo beleza. Construções, expansão territorial, religião aí, né? Falei a parte beleza. Na próxima aula a gente fala dessa nova religião que surge dentro do Império Romano. Você vai entender por que é tão importante. E depois a gente fala da crise do Império, beleza? Por hoje é só entre aspas, né? Muita informação e muita coisa para ler na apostila. Acabou a videoaula? Já corre lá na apostila e já lê, hein? Já lê, já vai ler. Não acumula matéria não, beleza? E aí, qualquer coisa, estamos no plantão de dúvidas, certo? Então, galera, muito obrigado, abraço.